Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carros em Foco. E nesse vídeo a gente vai continuar aquela agressão intelectual que é as aulas de dinâmica veicular, né? Se preparem porque vai vir uma chuva de letra hoje, né? E é isso, vai ser essa tristeza mesmo hoje, né? Se tá ruim, pode piorar. Mas primeiro, antes de começar, meu nome é Anderson, engenheiro mecânico formado na Universidade Federal do Ceará, mestre em engenharia automotiva com especialização em Racing Car Design pela Universidade de Modena e Reggio Emília, e agora estou no meio de no começo, de um doutorado aqui na Universidade de Brecha, que é onde eu estou agora, né? Bom, na aula de hoje a gente já vai entrar na parte de caixa de marcha, né? Porque e de fato, se a gente pensar um pouco, a gente ainda está falando de dinâmica longitudinal. Por quê? Porque a caixa de marcha ela tem um efeito muito importante no desempenho e na performance do carro em termos de linha reta, né? Por causa das inércias, né? Como a gente viu nas aulas passadas, a gente saiu derivando tudo até chegar na massa equivalente, né? E a gente vai partir desse ponto para outras definições com relação à caixa de marcha, né? Hoje a gente vai ver, deixa eu ver como é que tá aqui, a gente vai ver energia, potência, vamos ver mais um pouco de curva de potência, deixa eu ver, né? Até onde uma hora de vídeo nos levar, né? Que eu geralmente limito a 1 hora, passou disso, ninguém quer saber de mais porra nenhuma. E eu também fico meio cansado, né? Mas antes de começar, eu vou só limpar a tela aqui do tablet. Certo? Vambora! Hoje a gente vai começar basicamente de onde a gente parou na aula passada, né? Aqui eu vejo a equação de massa equivalente, os termos F e G, né? Que são basicamente toda essa equação grande, mas eu estou deixando apenas o termo que me interessa, que é a relação de marcha, né? Que é o gear ratio. Certo? Que é o tal C. Veja bem, certo? A massa equivalente aqui está dada em função da relação de marcha. Eu posso notar que conforme as marchas aumentam, a massa equivalente cai, certo? Por outro lado, quando as marchas reduzem, a massa equivalente sobe, que é um motivo da gente ter aquela sensação de que o carro está pesado quando a gente está dirigindo na primeira e na segunda marcha. Quando já entra na terceira, já é um pouco mais, um pouco menos pesado, né? Eu posso até dizer, para que você entenda, né? Esse conceito de massa equivalente, pegando um sedã qualquer dos anos 80, né, eu posso dizer que para a primeira, a segunda, a terceira e a quarta marcha, considerando um carro dos anos 80, um carro já antigo de 4 marchas, certo? Na primeira marcha, a massa equivalente, vamos botar aqui, MEC, certo? Ela vai ser igual a cerca de 1,8 vezes M, certo? Que é o que? A massa do veículo. Então vai ser quase 2 vezes a massa do carro. Na segunda, 1,32 vezes a massa do carro. Na terceira, 1,13. É 13, porra, é 13. Né? Na quarta, 1,06 M vezes a massa do carro.
certo? Então veja que na primeira marcha eu tenho quase 2 vezes o peso do carro, o que justifica, né, aquela sensação de o veículo estar mais pesado na primeira marcha, né, de dar muito tranco, só o fato de você tirar o pé. Tem muita inércia carregada ali, certo? Eu posso fazer mais algumas pontuações com relação à a massa equivalente. Bom, importante dizer, a massa equivalente, dada aqui, considerada nesse caso, ela não é necessariamente uma massa reduzida. Porque, bom, nem sempre a eficiência total, né, total de um componente ou do sistema, ela vai ser igual a 1, certo? Nem sempre ela vai ser igual a 1. Alguns componentes vão ter eficiência de 0,98, 0,95, 0,97. O que é essa eficiência? É simples, vou explicar. Tenho aqui uma transmissão aqui, né? Vamos botar igual que é para ficar parecido, certo? Aqui gira com uma velocidade ômega, aqui gira com outra velocidade ômega, ômega linha, ômega 2 linha, pronto, certo? Eu tenho aqui um raio e eu tenho aqui outro raio. Teoricamente, considerando que os raios são iguais, certo? E essa daqui é aqui onde eu instalo um motor, então esse aqui tá 100 RPM. Pode ser, se a eficiência não for 100%, pode ser que ao invés de ter 100 aqui, eu tenha 98,5 RPM. Então, existe uma perda aí. Atrito, né? A energia que é dissipada com calor e por aí vai, certo? Outro importante termo, que é bom frisar, que é o que a gente vai ver hoje, certo? A gente chegou a falar disso antes, né? Que foi o excesso de potência, a potência em excesso, que a gente calculou lá atrás, certo? Dando ali um fator de segurança na curva de potência, para essa curva ela ter mais potência, certo? Que o normal, contabilizando ali algumas perdas. O excesso de potência, PE, a imagem tá direitinho, PE, certo? Geralmente se considera quando eu tenho uma condição WOT, Wide Open Throttle, Full Throttle, aceleração total, certo? Isso significa que essa condição é a potência disponível em uma certa velocidade para que o veículo saia dessa até a velocidade máxima em uma determinada marcha, certo? Então, eu saio de uma velocidade para atingir a velocidade máxima, certo? Em uma determinada marcha, certo? Sem trocar de marcha, né? Então, essa é a potência. Esse é o excesso de potência calculado para que esse carro consiga fazer isso, certo? Vamos falar mais um pouquinho disso aqui, certo? Vamos considerar que... Deixa eu só ver uma coisinha. Tá correto. Tá correto mesmo. Vamos considerar que a potência no motor, que é dada por Peng, menos PM, potência requerida, eficiência da transmissão total, é igual a massa equivalente sobre eficiência total vezes relação de marcha, relação diferencial, né, ao quadrado, vezes R ao quadrado, raio da roda, vezes a velocidade angular do motor, vezes a aceleração angular do motor, certo? Seguimos.
Então, eu vou passar tudo por outro lado. Peng vai me dar o quê? Essa componente, parênteses, F, linha, relação de marcha. Gente, vamos relembrar aqui, ó. Certo? Vou até aqui fazer uma coisinha aqui. Não, peraí. Certo? Então, para relembrar. E Neandertal. Certo? FG tal C ao quadrado. Certo? Já deixar aqui essa relaçãozinha pra gente pescar. Certo? Adoro pescar, né? Então, relação de marcha ao quadrado mais G', certo? Dentro desse parênteses aqui. Tô substituindo, né? Aí eu tenho o quê? A velocidade do motor, ômega eng, vezes a aceleração angular do motor, ômega eng. Só que eu tenho aqui F mais a razão de G pela relação de marcha ao quadrado. O que está escrito ali é F, não F'. Então sim, tem diferença. Veja bem, o meu F', ou F', ele vai ser o quê? Relação diferencial ao quadrado, R, raio da roda, ao quadrado, eficiência do sistema total, vezes o F. Mesma coisa para G, né? Então, G' é... Só que aqui é mesmo, repete com G, certo? R ao quadrado, eta T, vezes G. Pronto. O que isso vai me dar? Né? Então, tenho aqui três equações importantes, certo? Dentro do parênteses que está na equação da potência do motor, eu vou ter esse termo, F' mais, vezes tal C ao quadrado mais G', certo? Esse termo, ele é igual a J equivalent. O que é isso? É um momento de inércia, certo? Momento de inércia equivalente. Do que? Do veículo. Do carro inteiro. Certo? Ok. Beleza. Botamos aqui a potência do motor em função das nossas descobertas acerca da massa equivalente. Isso é extremamente importante para a gente saber se o motor está adaptado àquilo ali. Ou então para a gente fazer o contrário, né? Deixar o veículo de acordo com as capacidades do motor. Tanto faz, né? Assim, tanto faz a forma que você vai fazer dependendo do objetivo final, né? Então vamos considerar a energia, certo? Veja, quando um carro está em movimento, ele adquire energia cinética. Então eu posso dizer que essa energia cinética, ela é dada por 1/2 massa vezes a velocidade ao quadrado, certo? Eu também posso escrever essa energia como 1/2 vezes momento de inércia, velocidade angular ao quadrado, certo? Eu posso também pegar essas componentes e assumi-las como
massa equivalente e momento de inércia equivalente. Então nós vamos ter que o EC ele vai virar 1/2 vezes a massa equivalente. Eu vou escrever aqui star, né, um asterisco, vezes a velocidade ao quadrado, V0. Vou escrever aqui, não, V0 não, velocidade ao quadrado, que vai ser igual a 1/2 do momento de inércia equivalente, star, vezes a velocidade angular ao quadrado. Então eu tenho aqui incluído tanto a massa, as massas, quer dizer, a massa reduzida a uma massa equivalente, certo? Componente reduzida. E o momento de inércia, componente equivalente. Ou momento de inércia equivalente, certo? Sendo a componente reduzida. Certo? E aqui, o que seria esses M's aqui? Certo? Eu estou assumindo como... Aqui eu tenho a massa do veículo, aqui eu tenho o momento de inércia do veículo, mas agora eu estou assumindo como essa parte sendo a massa reduzida equivalente e o momento de inércia equivalente. Certo? Ok. Vamos investigar como eu aplicaria esses conceitos. Certo? Por exemplo... Vamos separar aqui. Okay. Eu tenho 2 carros. Vamos considerando 2 carros. Certo? Condição aqui é esses 2 carros estão na mesma velocidade. Certo? Eu tenho o carro M e eu tenho o carro P. Eles estão na mesma velocidade, VP igual a VM, que é igual a V, certo? Os dois estão no momento inicial é dado full throttle, né? A aceleração total, mas um deles está em segunda marcha, que é o carro P, e o outro está em terceira marcha, que é o carro M, certo? Qual mais rápido? Qual mais rápido? Se o piloto dá a condição de full throttle, o que acontece? Bom, vamos lá. Pegamos aquela definição de potência que nós botamos aqui, certo? Essa definição antes de destrinchar nessas equações. Então tenho aqui o meu PN é igual vezes neta T, eficiência, potência requerida em função da velocidade, e isso tudo é igual a massa equivalente vezes a velocidade vezes a aceleração. Equações que a gente já viu na aula passada, certo? Manipulando isso aqui, o que é que eu quero? Quem é o mais rápido? Quem é o mais rápido, quem acelera mais rápido. Certo? Então eu tenho aqui que a minha aceleração ela vai ser definida por potência
vamos chamar ela de PE, potência do motor, certo? Dividido pela massa equivalente vezes velocidade, ok? Então, a aceleração do veículo P vai ser a potência do motor de P, massa equivalente de P, vezes a velocidade. A velocidade é igual para os dois, estão ali no começo ali, né? Similarmente, a aceleração de M, o veículo M, né? Potência equivalente de M, ou potência do motor de M, massa equivalente de M vezes a velocidade, certo? Velocidade é a mesma. Se eu tenho uma componente aqui que é igual para os dois, eu posso deixar tudo em função dessa componente e obter uma nova relação. Ok? Certo? Se eu fizer isso, né, daqui, desses duas equações, eu vou obter essa equação aqui. Potência do motor de P vezes massa equivalente de M, potência do motor de M vezes massa equivalente de P, do veículo P. Isso tudo é igual ao que? A aceleração em P vezes a aceleração em M. Certo? Eu defini anteriormente massa equivalente como massa equivalente estrela. A estrela não está ali à toa. Eu estou considerando. Deixa eu ver se eu coloquei. Aqui. Não marquei, era para ter marcado, né? Essa componente aqui, massa equivalente estrela, que a gente viu é dada por massa equivalente dividido pela eficiência do sistema. Então a potência do motor estrela é chamada de potência do motor vezes dividido pela eficiência do sistema. Ora, pois, temos duas componentes dessa, dois parâmetros para comparação, certo? Só uma coisa, era para estar usando verde aqui. Aqui tem procedimento, né? Ora, pois, potência estrela do motor P, potência estrela do motor M, PE asterisco do motor M, né? Que é a potência do motor, certo? Vai ser a potência do motor P sobre a eficiência total. Aqui, similarmente, potência do motor M sobre a eficiência total. Certo. Eu tenho também outra relação importante que a gente vai derivar daqui desse sistema. Tudo vem desse sistema. Eu tenho também que a divisão das acelerações de P e de M vai resultar neste quociente aqui. AP, a aceleração do veículo M dividido do veículo P dividido pela aceleração do veículo M, vai dar igual a potência equivalente em P vezes massa equivalente em M dividido por potência equivalente em M vezes massa equivalente em P. Certo? E esse ponto, chegamos aqui num ponto importante. Certo?
Porque isso aqui pode ser aproximadamente igual a 1, né? Mais, né? Quase 1. Ou pode ser menor que 1. E isso significa que o veículo P vai ultrapassar o veículo M porque tem um excesso de potência disponível. E isso vai melhorar, vai lhe dar mais aceleração. Então o veículo M ele tende a ultrapassar o veículo P, que vai ter que lidar com uma massa equivalente maior, certo? Eu também posso ver que acho que seria interessante mostrar isso. Ok. Por que ele vai ultrapassar, né? O veículo P vai lidar com a massa equivalente maior. Isso por si só já atrapalha. Mas veja bem, quando eu tenho marchas diferentes, eu invariavelmente vou ter rotações diferentes. Então, quando a gente está lidando com dois carros na mesma velocidade, mas em marchas diferentes, então eu vou ter que o tal C, que é importante, o tal C de P vai ser geralmente menor que o tal C de M que está numa marcha. Qual é o que está em primeiro? Não, peraí. Ah, sim. Esse aqui está de segunda. Tal P está de segunda marcha. Tal M está de terceira, né? Então, a relação de marcha de P vai ser menor do que a relação de marcha de M. Outra observação importante, que a rotação do motor de P vai ser maior que a rotação do motor de M. A marcha equivalente de P vai ser maior do que a marcha equivalente de M. Certo? Então, o veículo P vai ultrapassar o veículo M, porque ele vai ter mais excesso de potência disponível. Aqui não, peraí. Não é o quociente que esses valores. Peraí. Aqui eu vou ter duas divisões, né? Basicamente eu tenho um quociente que divide duas multiplicações. Eu tenho essa multiplicação, que são das potências, e eu tenho a multiplicação aqui das massas. No caso das potências, eu vou ter um valor muito maior do que 1. No caso das massas, eu posso ter aproximadamente igual a 1 ou menor que 1. Considerando as condições que tal C de P, gente, tal C de P vai ser maior. Aqui, vamos pegar como base esses dados aqui. Vamos dizer que é o mesmo carro, certo? Isso aqui. Considerando, certo? Tal C está de segunda marcha. Tal C de M está de terceira marcha. O carro M está em segunda marcha. Ou carro P está em segunda marcha. O carro M está em terceira. Então, tal CP será maior do que tal CM. A rotação
de P será maior do que a rotação de M. A massa equivalente de P, do veículo P, será maior do que a massa equivalente de M. Então o veículo P vai ter uma rotação maior, uma massa equivalente maior. Então o termo potência equivalente, logo, então o termo potência equivalente de P dividido por potência equivalente de M vai ser um valor maior do que 1. Muito maior do que 1. E vai ser tão maior do que 1 que vai sobrepor, né, em termos de influência, nesse cálculo, a divisão da massa equivalente de M vezes a massa equivalente, dividido pela massa equivalente de P, que vai ser um valor pequeno. Pode ser menor do que 1, ou aproximadamente igual a 1. Então, essa equação significa, certo, que o P vai ter mais aceleração. Então, ele vai partir na frente, né? A gente pode até desenhar um gráfico, um graficozinho, né? Vamos aqui desenhar um graficozinho. Tá aqui o gráfico. Eu tenho aqui a velha linha contínua, que significa PM dividido pela eficiência total, certo? Eu vou desenhar eu vou deixar só em branco essa linha, né? Aí eu tenho a curva de potência. Geralmente curva de potência é assim, certo? Que aqui é dada por Peng, curva de potência. Vamos considerar que esses dois carros têm o mesmo motor, mesma caixa de câmbio, certo? Então a curva de torque, ela geralmente faz isso, né? ela cai antes, né? Aí eu vou ter aqui, vamos dizer que P tá bem aqui. Veículo P, segunda marcha. Veículo M tá mais ou menos aqui, terceira marcha, certo? Aqui é ômega eng, certo? Então eu vou ter aqui, vamos deixar de outra cor. Existem duas coisas quando a gente se forma em engenharia: é a dificuldade de lidar com cores e o uso deletério do aplicativo Paint, né? Isso é graduação, pós-graduação, é você estudar as coisas mais complexas do mundo e no fundo editar com Paint, né? Pronto. Aí isso aqui é o torque do motor, certo? Veja, eu tenho aqui um ponto MEng P, eu tenho aqui um ponto MEng M, e eu vou ter também um ponto aqui Peng P. Já dá para ver que tudo com relação ao veículo P é mais alto. Peng M. Aqui a rotação ômega eng de P, que está em segunda marcha. E aqui a rotação ômega eng de M, que está em terceira marcha. Então daí a gente já pode ver, né, que embora o veículo M esteja perto do pico de torque, a potência está lá embaixo. Então, como o carro já está em movimento, ele vai ser ultrapassado, né? Eu também posso escrever aqui, porque eu escrevi as componentes de cada sistema. Escrevi, né? Então é isso aí. Eu falei potência equivalente para os termos PE, mas os termos PE temos que fazer esta retificação, né? Copy, paste, certo? Os termos PE aqui são os termos
que descrevem o excesso de potência, certo? Por isso que eu uso massa equivalente estar. Massa equivalente com asterisco. Por quê? Porque eu estou fazendo ali basicamente um fator de segurança. Para eu ter sempre uma potênciazinha a mais. Ok? Andiamo. Ok, vamos ver uma outra situação. Eu quero sair de uma velocidade V1 para uma velocidade V2. Certo? E eu não quero trocar de marcha. Então, tal C é constante. Não quero trocar de marcha. Não vai ter mudança de tal C. Certo? Então eu quero, o que é que eu quero? Eu quero acelerar de uma velocidade até outra em uma marcha no menor tempo possível. Certo? T, né? No menor valor possível. Certo? Esse é o meu objetivo dessa vez. Dessa vez, eu posso usar... Eu vou usar a equação o PE, certo? Essa equação aqui. Eu vou usar a equação do PE, que é o quê? O PE, ele é basicamente... Vou explicar melhor o PE, porque não ficou legal. O PE é a potência, o excesso de potência, que é dado por Png eta T menos Pm em função da velocidade, porque é a potência requerida pelo sistema, né? E isso também é igual a massa equivalente vezes a velocidade vezes a aceleração. Então eu vou pegar essa equação e eu vou pegar a equação da potência requerida. Que é a potência requerida? É aquela equação que tem todas as cargas do sistema, certo? Aerodinâmica, rolling resistance e por aí vai. Mas vamos reescrevê-las aqui a título de memorização, certo? Potência em excesso é igual a massa equivalente vezes velocidade vezes a aceleração, certo? Isso é igual a força. Componente F, né, que a gente já viu no passado, né, antes, logo no começo. Componente G, relação de marcha, que nesse caso não vai variar. Velocidade vezes a aceleração. Minha potência requerida, PM, é o termo A vezes a velocidade, mais o termo B vezes o cubo da velocidade. Certo? Bom, aqui eu quero o tempo mínimo. Certo? Eu quero o tempo mínimo. Então, invariavelmente, a gente vai ter que trabalhar com derivada temporal. Por quê? Porque a aceleração, ela é basicamente um dv/dt. É parcial não, idiota. dv/dt. Certo? Logo, a potência, o excesso de potência é dado em função da velocidade, porque é o que está variando aqui, né? É igual a massa vezes a aceleração, ou massa equivalente vezes velocidade. A aceleração vai ser o meu dv/dt. Certo? Acho que a gente já meio que se ligou do que vai acontecer aqui, né?
Bom, manipulando isso aqui, vai o dt para um lado, vem o PE para o outro, e aí eu vou ter o quê? Que dt é igual a massa equivalente vezes a velocidade vezes derivada da velocidade e dividido pelo quê? Pelo excesso de potência. E aí, gente, a gente vai meter a integral em tudo, certo? Então aqui eu tenho que o tempo mínimo, ele vai ser o quê? Certo? Ele vai ser a integral de dt de 0 a t, que vai ser igual à integral da velocidade de v1 a v2, certo? Que é o que? É massa equivalente vezes velocidade sobre excesso de potência em função da velocidade, dv, certo? E aqui eu tenho a equação do tempo mínimo de aceleração, considerando mesma marcha, certo? Do tempo mínimo para um veículo acelerar de uma dada velocidade, considerando que ele não está largando da inércia, ele já está em movimento, mas eu quero acelerar dentro de uma determinada marcha. Esse é o tempo mínimo, certo? Mas eu posso também... Vamos escrever aqui que é para ficar organizadinho. Tempo mínimo para ir de V1 a V2 sem troca de marcha. Né? Só a título de organizations. Vamos incluir troca de marcha então, porque, bom, a gente sempre, os carros trabalham com troca de marcha, né? Vamos incluir com troca de marcha. Tempo mínimo. No mínimo. Para ir de V1 a V2 com troca de marcha. O que é que vai mudar nesse caso? O que é que vai mudar nesse caso? A gente precisa entender. Eu ainda quero ir de V1 a V2. Mas vai ter aqui um tal C1, talvez eu possa chamar assim, e aqui a partir daqui um tal C2. Então isso significa que eu vou ter uma velocidade de transição, de troca de marcha, né? Vamos chamar essas velocidades de V barra, V1 barra, V2 barra e V barra, só para diferenciar, certo? Basicamente, eu não vou precisar fazer cálculos novos, porque tudo que eu fiz antes é válido aqui. A diferença é que agora eu vou ter mais de uma componente, porque eu troquei de marcha. Então, o meu tempo mínimo para ir de V1 a V2 com troca de marcha, ele vai ser T barra, só para diferenciar. Eu faço a integralzinha aqui, de V1 até V barra. V barra aqui, V1 barra, dividido, integral de massa equivalente na marcha 1. Por quê? Porque agora o tal C, ele é diferente.
vezes a velocidade. Potência equivalente, excesso de potência em função da velocidade na marcha 1. Importante botar o parênteses aqui, que é para não confundir, que é ao quadrado, elevado à primeira e por aí vai. Isso tudo vezes dv. Aí eu vou ter mais um dt, certo? Que é basicamente a componente que sobra ali de toda a integral. Componentezinha que sobra da integral, né? Nesse caso, o delta t aqui é um delta de troca de marcha. Então, o T0G, né? O T0, não. É um delta T CG, change gear. Mais é o tempinho de troca de marcha, né? Aí eu vou ter V barra, a velocidade de transição, V barra 2, a velocidade que eu quero. Aqui já vai entrar o que? A massa equivalente da outra marcha, certo? Da marcha 2, que nesse caso aqui é marcha 2, certo? Não sei necessariamente se é a segunda marcha, estamos apenas dizendo que é uma marcha diferente da outra, certo? Potência equivalente, excesso de potência. Eu peguei a mãe de chamar a potência de potência equivalente ou excesso de potência. Excesso de potência em função da velocidade aqui para a outra marcha, certo? Isso tudo dv. Então a gente tem aqui que não mudou muito. Eu só vou ter a componente da outra marcha, certo? Seus pífios, certo? Então para ir de V1 a V2 com troca de marcha, essa é a equação. O V barra aqui, ele é considerado igual. Só que, bom, não é sempre assim. Na verdade, idealmente falando, a troca ela ocorre com a velocidade um pouco, dá uma queda de velocidade, né? Então, há algumas aqui, é uma equação aproximada, considerando que o veículo não reduziu velocidade, porque quando você, no momento da transição, já age sobre o veículo várias forças que jogam ele para trás, né? Coquinha gelada, certo? Perfeito. Eu acho que agora a gente vai falar de uma outra situação semelhante, certo? E veja que isso é tudo muito física, né? Muito física 2, física, sei lá, na tua faculdade como é que foi, física 1, física 2, física 3, isso é tudo muito física, né? Pra você ver como não tem muita diferença. Mas, se eu quero a máxima aceleração, né? Acelerar o mais rápido possível, máxima aceleração para percorrer uma determinada distância, temos uma outra abordagem. Ok, vamos estabelecer aqui. Eu vou sair de uma velocidade V1, vou atingir uma velocidade V2. Então esse carro já não sai da inércia, certo? A aceleração é o parâmetro a ser variado aqui. Neste caso, eu vou incluir trocas de marcha. Eu vou fazer para os dois casos, com troca, sem troca, certo?
Então, o primeiro caso sem troca de marcha. Tal C é igual a constante. Gente, aqui é simples. Antes, a gente pegou ali a aceleração. A aceleração é dv/dt. Distância percorrida é o quê? Vamos pegar aqui. Distância percorrida. S. Ela é o quê? dv/dt. Certo? Ela é dv/dt. Não, Jesus do céu. Pelo amor de Deus. Minha Nossa Senhora. Reprovado! Né? O S, ele é V vezes o tempo. Mas isso está variando. Então vai ser ds. Eita, que o Parkinson já está batendo. ds v dt. Ok. Então, se eu integro dos dois lados, eu vou ter que S. Peraí. Vamos fazer direitinho. Aqui tem que fazer direitinho. Passo a passo. Step by step. ds, integral de ds de 0 a uma distância percorrida S é igual a integral de V1 a V2 V dt. Gente, quanto é V? A gente já viu isso, né? Quanto é que é V dt? Vamos relembrar? dv dt. Eu tenho que o t. dv dt é massa equivalente vezes a velocidade vezes dv vezes dividido pela potência em excesso. Vou só manipular isso aqui, gente, sabe? E vou jogar aqui. Então isso vai me dar o quê? Que o meu S de minha distância percorrida, eu não sei porque que ele mudou aqui esta merda, né? O meu S, ele vai dar igual o quê? Integral de V1 a V2, que é o quê? O quociente da massa equivalente vezes velocidade ao quadrado, dividido pelo excesso de potência em função da velocidade, vezes a derivada da velocidade. Pronto. Sem troca de marchas. Esse vai ser o espaço que eu vou percorrer, certo? Acelerando na máxima aceleração possível, certo? No maior valor possível. Ok? Agora, eu escrevi o nome do tópico aqui meio estranho, mas a gente está atrás da distância, certo? Próxima situação é a mesma situação, certo? Então eu tenho que, para uma máxima aceleração, a distância que eu vou percorrer é dada por essa integral aqui, sem trocar marcha, sem troca de marcha. Com troca de marcha, vai ficar o que o meu... não, vamos aqui só escrever as condições. De V1 a V2, eu tenho que a aceleração é diferente de 0. O meu tal C1, o meu tal C, ele é tal C1 diferente de tal C2, certo? Então, eu vou ter eu vou estar mudando de uma marcha para outra. Basicamente, eu vou usar a mesma equação. Só, de novo, que nem no caso do tempo, fazendo esse mesmo procedimento, só que considerando que eu tenho uma velocidade ali de transição, eu vou ter que o meu S para sair da velocidade V1 até V2 é o que? A integral de partindo de V1 a V barra, em que V barra é a velocidade que eu troco de marcha, né?
vezes a massa equivalente, certo? Em primeira marcha, vamos dizer quem é a primeira marcha, vezes velocidade ao quadrado, potência equivalente, vezes a velocidade, ou em função da velocidade, certo? dv. Aqui no meio eu vou ter, certo? Eu quero espaço, eu quero meu deslocamento. Eu vou ter o deslocamento que eu tenho quando eu estou nessa velocidade aqui, certo? Para o delta t de troca de marcha. Tá ficando escuro, certo? Então, aí agora eu tenho aqui a integral da velocidade de transição até a velocidade 2, que é a velocidade que eu quero chegar, né? No menor tempo, no menor espaço possível, certo? E aí eu tenho o que? Massa equivalente velocidade 2 vezes a velocidade ao quadrado, potência em excesso em função da velocidade, dv. E está aqui a equação com troca de marcha, certo? Com troca de marcha, sem troca de marcha. E aí, o que a gente pode tirar disso? Certo? O que a gente pode tirar disso? Vamos dar uma verificada em gráficos de potência e velocidade. Potência e velocidade. Certo? Então eu tenho aqui o meu gráfico de potência e velocidade. Aqui está, no eixo vertical, eu tenho potência do motor, eta-t, que é basicamente a potência do motor asterisco. Aqui eu tenho velocidade linear nesse caso, certo? Potência requerida, gente, que é aquela potência que cresce com os esforços aerodinâmicos, esforços de rolamento. Ela geralmente é uma curva assim. Então eu vou escrever aqui PM, certo? No caso da potência desenvolvida pelo motor em uma dada marcha, ela vai ter aquele velho curva, pico, cai, certo? Aí eu troco de marcha, aí eu tenho um shifting, né? A curva ela se desloca, porque eu tenho, né, outra velocidade, né? Então eu geralmente tenho aqui, né? Aqui. Porra. Aqui. Aí eu vou ter aqui uma outra curva. Essa curva tá diferente demais. Isso pra ficar igual. Isso é pra ficar igual, porque é tudo igual mesmo. Vamos pegar assim. Copy, paste. Aí eu faço só o shiftzinho mesmo. Pronto, show. Paste. Paste. Olha que ideia genial que eu tive. Às vezes eu mesmo fico impressionado com a minha esperteza. Oh não! Ok, vamos tirar os tracinhos aqui. Esta merda. Sai. Ok. Aqui também. Sai aqui tudo. Pronto. Então temos aqui nossa curva. O que é que isso quer dizer? Isso aqui quer dizer primeira marcha.
segunda marcha, terceira marcha e quarta marcha, certo? Certo? Então, por esse gráfico, eu posso afirmar que nós temos diferentes excessos de potência para cada velocidade e relação de marcha, certo? Só que o excesso de potência ele reduz conforme a velocidade aumenta. E a gente pode ver isso. Vamos supor que eu troquei de marcha exatamente nesse ponto aqui, certo? TOLF, troquei aqui, V barra, vamos chamar de V barra. Troquei aqui. Qual é o excesso de potência? Porque eu tenho aqui a potência do motor e eu tenho aqui a potência requerida, certo? A potência requerida. Então o meu excesso ele vai ser esse gapzão aqui, ó. No excesso de potência. Ou seja, a potência disponível nessa velocidade aqui. Certo? Quando aí eu troco de marcha. Beleza. Com que velocidade eu vou para a segunda? Eu vou para a segunda nessa mesma velocidade, que essa é a velocidade de transição. Então eu vou vir aqui na segunda e vamos supor que eu estiquei, troquei de marcha bem aqui, certo? Então tá, segunda, pá. Isso aqui, V2 barra. Beleza. Ok, troquei de marcha bem aqui. Eu já tenho aqui um outro excesso de potência, que é menor que o excesso de potência da primeira marcha. Mesmo eu trocando até numa velocidade mais baixa, numa velocidade mais baixa, num ponto da curva de potência com menos potência, né? E aí vamos supor que eu troquei exatamente no pico de potência para as outras duas marchas. Eu troquei aqui também e aqui também. Então vamos fazer pá. Troquei aqui V, vamos botar aqui 3, né? E aqui TOLF V, bota aqui quarta marcha. Ok. Meu excesso de potência é quanto? Ele já vai ser menor. Consideravelmente menor. P, terceira marcha. Aqui, P. Quarta. Consideravelmente menor. Então a potência reduz com a velocidade. O excesso de potência disponível no motor, ele reduz. A potência disponível no motor reduz com a velocidade. Certo? Por isso que a aceleração máxima no frigir dos ovos, considerando que eu não estou trocando de marcha, se eu quero para esse primeiro caso, esse caso aqui e esse caso aqui, certo? Tempo mínimo, né? A aceleração máxima ela vai ser o que? Eu vou pegar a potência, o excesso, que varia em função da velocidade, né? Tá aqui, dividido pela massa equivalente e a velocidade atual do veículo, certo? Então a gente pode perceber como o gráfico facilita a gente entender até mesmo os momentos de troca de marcha, certo? Perceba que dt é igual a 1 sobre a aceleração, vezes dv.
De onde veio isso? A igual a dv sobre dt. Só fiz manipular. A equação do tempo, que a gente calculou antes. Tempo integral de V1 a V2. Estou voltando para aquela condição lá, aceleração máxima, tempo mínimo, sem troca de marcha. É o que? 1 sobre A dV. Certo? Aqui fica claro que é uma relação bem mais simples. Que o tempo para acelerar, certo? De V1 a V2 dentro de um espaço que a gente viu ali, que é o S, no tempo mínimo, ele varia, certo? Com a potência disponível. Tá aqui o excesso disponível, certo? E ele varia com a massa equivalente se eu trocar de marcha. Então isso quer dizer que eu tenho essa aceleração e ela vai mudar a partir de que eu troco de marcha. Então eu vou ter as mesmas componentes que eu tive ali com espaço e com tempo. Se a gente pegar a aceleração, igual como a gente fez ali com a potência, e plotar pela velocidade, certo? E plotar em função da velocidade, a gente tem gráficos muito interessantes, que é onde vamos concluir nossa aula hoje, certo? Eu vou plotar aqui a aceleração conforme essa equação aqui, certo? Lembrando que eu tenho uma marcha aqui, ó, K, então, né? Então eu vou ter uma curva de aceleração, certo? Essa curva ela vai reduzindo. Eu vou ter uma outra curva aqui e eu vou ter uma outra curva aqui, sempre reduzindo. Por quê? Porque a potência disponível cai e a massa equivalente muda, né? Se bem que a massa equivalente muda a favor, mas não é suficiente combater a queda de potência, do excesso de potência, certo? Então eu vou ter aqui primeira, segunda, vixe Maria, o que eu escrevi aqui? Segunda, terceira, quarta, certo? Troquei aqui, pá, certo? Aqui eu tenho minha velocidade V1, eu quero chegar em V2, vamos supor que V2 tá em terceira, certo? Não, vamos pôr aqui, velocidade. Vamos dizer que V2 está em terceira marcha. V2 em terceira marcha, eu tenho que trocar da primeira para a segunda, da segunda para a terceira. E aí o que acontece? Eu vou ter dois pontos, eu vou ter esse ponto aqui, em que eu vou ter um V barra, certo? Que aí eu vou trocar para a terceira e ir até a velocidade que eu quero. Então eu vou sair da primeira, trocar para a segunda, certo? E ir até a velocidade que eu quero. Aqui fica fácil de ver, certo? Como cada troca, se eu faço uma troca imprópria, por exemplo, se eu troco bem aqui, certo?
eu vou sair, eu vou pegar uma condição de velocidade de baixíssima aceleração, né? É tanto que aqui mesmo, a própria situação exemplo, ela é baixa. Seria legal se fosse aqui no pico, mais ou menos. Eu estaria bem aqui, né? Aí eu cresço de novo, venho mais para cá, como tá no V barra, que foi uma velocidade boa, né? Então, veja que como o gráfico ajuda a gente a entender como uma troca de marcha mal feita me dá uma péssima aceleração. Uma coisa interessante com relação a esse gráfico é eu fazer ele invertido. What the fuck? Meu. Porra, meu. Eu fazer ele invertido. Como seria isso? Sabe aquele termo que tem ali? Bem aqui. Esse termo aqui. Bom, vou usar ele. A velocidade aqui. Então, primeira marcha. Segunda. Terceira. Quarta. O que é que a gente pode observar? Certo? Aqui, ok. A gente já sabe. Cada linha é uma marcha. Sim, não, vamos botar aqui. Primeira, segunda, terceira, quarta. Pontos de troca. Aqui mais ou menos. Aqui é o meu V1. Ah não, no caso, vamos deixar só a terceira porque eu quero chegar na terceira. E aqui é o meu V2. Certo? Então, tem aqui um ponto de troca. Outro ponto de troca aqui. Vamos supor que eu troque bem aqui. Certo? Olha o quanto de aceleração perdi. Se eu trocar nessa velocidade aqui. Se eu fizer um V1 aqui. Olha o quanto eu vou gastar. Não, aqui não. Aqui é a primeira marcha. Pelo amor de Deus. Reprovado! Né? Vamos supor que ao invés de trocar aqui, eu troque mais ou menos aqui, né? Olha o que eu deixei de ganhar. Basicamente, tudo isso aqui. Se eu trocar aqui em V1 linha, né? Então fica claro aqui pelo gráfico o que a gente deixa de aproveitar quando faz uma troca imperfeita, uma troca fora do momento. E o que seriam essas trocas fora do momento? Fora da faixa de torque, fora da faixa de muito depois da região de potência máxima, né? Esse tipo de coisa. Bom, a aula de hoje acabou, certo? É isso. Amanhã a gente vai continuar com isso, mas a gente vai entrar mais aqui a gente falou muito de curva. Amanhã a gente vai falar mais de caixa de marcha, né, propriamente dita. Eu vou até anotar aqui onde paramos, né? Amanhã a gente vai falar um pouco mais de novo já de engrenagem e tudo, né? Opa, escrever aqui direitinho. E é isso. Se você gostou, dá um joinha aí. Retribui para os teus. Compartilha com teus colegas aí do Baja, do Fórmula Sai, essas paradas aí. E a gente se vê na próxima aula para mais sofrimento. E acabou.